E a oposição está debatendo a estratégia a ser tomada após a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. O encontro convocado para a sede do PL conta com a presença de Michele, Flávio, Carlos e Jair Renan Bolsonaro. A presença do núcleo familiar do ex-presidente é vista como um reforço e um esforço também da família para ocupar o vácuo deixado por ele e retomar o controle da articulação política da direita. Dentre as pautas debatidas está a ofensiva pela anistia e eventual apoio ao projeto que reduz as penas, além de ações em defesa de Bolsonaro e o alinhamento para evitar contradições. Também foi debatido quem falará em nome do ex-presidente durante o período de isolamento. E a avaliação entre parlamentares é que Michele e Flávio devem assumir esse posto. Segundo Flávio, todas as decisões políticas serão tomadas ouvindo as lideranças locais, mas com o aval de Bolsonaro. Chamar os nossos comentaristas, vamos aproveitar que o Cristiano Beraldo está aqui no estúdio, começar com ele. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Oposição tentando se reorganizar após essa prisão preventiva, mas em regime fechado, de Jair Bolsonaro. O que muda com Jair Bolsonaro preso e como o PL e a oposição devem se organizar? Bem-vindo. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, Dávila, boa noite, audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Olha, Caniato, a gente vê a oposição tendo a consolidação de um processo que já estava anunciado, né? Afinal de contas, houve a condenação de Jair Bolsonaro, era esperado que ele começasse a cumprir pena em regime fechado em algum momento, mas essa decisão de transferi-lo para o regime fechado, claro que gerou surpresa pelo momento em que ela aconteceu, mas sem dúvida alguma já é algo que estava ali no mapa aí dos próximos passos da oposição. Não me parece que deveria haver algum tipo de complicação adicional ou mesmo de uma motivação extra, porque a questão da anistia ou da dosimetria, ela já tinha se tornado urgente para a oposição, para a direita que apoia Bolsonaro, a partir do momento em que ele teve a sua condenação confirmada. Então, o que me parece importante é esse esforço de Flávio Bolsonaro, sobretudo, de retomar um processo de união no universo em torno de Jair Bolsonaro. Porque depois dos episódios de Santa Catarina, ficou claro que havia ali um espaço para dissidências. Várias pessoas que tiveram a sua carreira política em evidência graças ao apoio que receberam de Jair Bolsonaro estavam ensaiando um grito de independência e isso criou um caos, digamos assim, nesse universo do bolsonarismo. Então, agora com esse episódio antecipado e inesperado, me parece que, sobretudo, Flávio Bolsonaro está tentando liderar um movimento para reengajar todos os apoiadores em torno de um mesmo propósito, de um mesmo projeto e reforçar o apoio e a liderança de Jair Bolsonaro. Não será uma tarefa fácil. Ele vai ter que trabalhar muito e reconquistar essa liderança que parece ter perdido forças durante esse processo e esse julgamento de Jair Bolsonaro. Há pouco, lideranças do PL fizeram uma entrevista coletiva, conversaram com os jornalistas e adiantaram alguns pontos que foram debatidos entre esses parlamentares que compõem, digamos, a cúpula do PL. Vamos ao Rio de Janeiro. O Roberto Mota, ao vivo com a gente, vai trazer também as impressões. Mota, ótima noite a você, excelente semana. PL discutindo estratégias após a prisão de Jair Bolsonaro. O que deve mudar, já que o acesso a Jair Bolsonaro ficou mais difícil? Eu acho que nada muda, né, Caniato? Porque a situação é essencialmente a mesma. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Eu gostaria de saber que estratégias são essas que vão ser aplicadas agora e que já não foram aplicadas há muito tempo. O sentimento de muita gente é que o Brasil entrou em um território desolado, um território onde o judiciário, em vez de promover justiça, faz o contrário. É um território onde a polícia recebe ordens para investigar e prender
justamente alguns dos seus maiores defensores. E quanto tempo isso vai durar, parece que ninguém sabe. Muitos parlamentares e políticos estão se mostrando indignados com a prisão de Jair Bolsonaro, mas é como disse uma pessoa no X hoje, essa indignação para muitos deles chega tarde, chega indecisa e chega carregada de contradições. Pois é, muitos projetam que o futuro da direita estaria em um momento muito importante sendo discutido, principalmente entre as lideranças do PL. Chamar o Luiz Felipe Dávila, também ao vivo com a gente. Dávila, excelente noite, semana. Quais são suas considerações depois da prisão preventiva em regime fechado de Jair Bolsonaro? PL se organiza, debate os principais pontos e há um entendimento de que Michele e Flávio deverão receber a incumbência de serem os porta-vozes de Jair Bolsonaro. Boa noite, Caniato, Beraldo, Mota e a nossa querida audiência. O primeiro ponto a ressaltar é que a direita vai tomar conta do seu destino de qualquer jeito. É preciso ocupar o vácuo político existente, especialmente num governo desgastado, desacreditado, e onde o eleitor mostra claramente que ele quer uma opção viável ao governo Lula. Portanto, os arranjos políticos continuarão a ser costurados com a prisão ou com qualquer outra situação de Jair Bolsonaro. A política não pode parar por causa de um único episódio. Portanto, esta articulação da direita, ela começa cada vez mais a se distanciar do núcleo bolsonarista. Não dá para paralisar o país em torno de um único episódio, quando, na verdade, a população sofre todos os dias com a falta de segurança pública, com a insegurança jurídica, com um governo que continua sendo irresponsável fiscalmente, com os roubos no INSS e nas estatais brasileiras. Portanto, a vida continua e não pode paralisar o país por causa de uma única questão. O fato é que a prisão de Bolsonaro conseguiu reavivar o projeto da dosimetria e talvez até um destaque pode ser apresentado na hora da votação para tentar aprovar a anistia ampla, geral e restrita. Mas a pauta continua, os problemas estão aí e a vontade do eleitorado buscar uma alternativa concreta ao governo Lula é mais válida do que nunca. Pois é, tem um outro aspecto importante para a gente debater. Agora, Beraldo, como o partido deve tratar dessa questão? Porque é preciso administrar, digamos, forças políticas e há questões sensíveis, né? É preciso ter sensibilidade para não pisar em falso, pisar numa casca de banana, não desagradar uma figura que talvez seja muito importante, enfim. É um sinal verde para que o partido faça aquilo que acha melhor, mas os filhos de Jair Bolsonaro terão um papel super importante nesse processo. Existem vários aspectos dessa relação que estão turbulentos, digamos assim, né, Caneta? A gente acompanhou nos últimos tempos as declarações do filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que fez ataques a figuras do partido, ao próprio partido, dizendo, né, que, enfim, desmerecendo, digamos assim, essa casa que acabou acolhendo todos os deputados e candidatos e governadores bolsonaristas. O caso de Santa Catarina ele é muito emblemático por causa disso, porque de um lado está o partido que fez um acordo para a reeleição do seu governador, que é um cargo super importante, de um estado muito importante para o bolsonarismo, e em razão da escolha de quem será candidato ao Senado, houve uma imposição do filho de Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, que disse que ele seria o candidato em Santa Catarina. E isso desfaz um acordo do partido e do governador com outro partido, que é o PP, que está na base de apoio do governador e que será estratégico para a reeleição de Jorginho Melo. Entretanto, além disso, você tem casos semelhantes sendo replicados em outros estados. E isso tudo
vai criando uma fragilidade, porque quando a gente trata da importância dessa campanha para o presidente do partido, Waldemar da Costa Neto, é fundamental. O Waldemar está investindo literalmente dinheiro do seu partido para construir uma grande bancada de deputados federais na eleição do ano que vem, que seriam eleitos, conforme o plano, a partir do apoio e da proximidade com Jair Bolsonaro. Quando Jair Bolsonaro está inabilitado de participar do debate, de fazer postagens, de gravar vídeos, participar da eleição, e ao mesmo tempo você tem os membros da família Bolsonaro se colocando à margem das decisões do partido, aí cria-se um problema muito grave, porque no final, quem decide quanto cada eleição terá de dinheiro para fazer campanha é Waldemar da Costa Neto, é o presidente do partido. Portanto, em algum momento, haverá necessidade de sentarem para fazer um acordo e cada um terá o seu quinhão ali de interesses atendidos. Mas eu não tenho a menor dúvida que quando se trata do interesse de Waldemar da Costa Neto em fazer uma grande bancada de deputados federais, ele fará aquilo que é melhor para o seu projeto, mesmo que para isso ele tenha que criar rusgas e desgastes com os filhos de Jair Bolsonaro. Pois é, agora, Mota, uma prisão inesperada bagunçou um cenário que já não era dos mais organizados, porque a gente sabia que dificilmente Jair Bolsonaro conseguiria sair da domiciliar. Havia uma expectativa lá atrás. Ele sairia da domiciliar, faria, aquele anúncio de quem seria a pessoa que receberia o seu apoio e possivelmente dirigiria alguma coisa para os apoiadores. Não houve esse momento, continuou na domiciliar e agora em regime fechado, ainda que preventiva. O partido tem que passar à frente dele, assim, eu fico pensando quantas decisões não precisam ser tomadas e não necessariamente o partido tem acesso a Jair Bolsonaro, né? E aí muitos se perguntam, talvez dar um voto de confiança para os filhos vão receber essa responsabilidade, o que a gente pode esperar nessas articulações? Em pouco tempo alguma coisa precisará de ser decidida. Eu acho que já foi decidido há muito tempo, Caniato. Eu sou sempre voto vencido aqui, mas eu mantenho o meu voto. Tarcísio de Freitas já foi escolhido como sucessor de Jair Bolsonaro, admitindo-se que não aconteça nenhum episódio extraordinário daqui até o ano que vem. São dois pontos aí que eu acho que vale a pena ressaltar. O primeiro é que eu não vejo como a prisão de Jair Bolsonaro possa ser considerada inesperada. O que acontece é que entre um episódio absurdo e outro, a gente às vezes esquece que está vivendo no Brasil de hoje. A gente respira um pouco mais tranquilamente, as coisas às vezes têm uma aparência superficial de normalidade. A gente até acha, que está vivendo num país normal. Aí acontece outra coisa para lembrar a gente onde é que nós estamos vivendo. Então, eu realmente não entendo como alguém pode ter sido surpreendido com a prisão de Jair Bolsonaro. Outra coisa que me surpreende, Caniato, é essa aparente tranquilidade de muitos políticos, que às vezes me dão a impressão que estão fazendo política na Suíça ou na Suécia, e que caracterizam essas coisas que estão acontecendo com Jair Bolsonaro como se fossem exclusivamente, totalmente restritas a Jair Bolsonaro. Mas não são. Quando a gente olha para o que está acontecendo na política brasileira, outras coisas aconteceram a outras pessoas por coincidência. Uma coincidência terrível. São sempre políticos de direita que têm grande apoio popular e que representam algum tipo de ameaça ou ao Estado ou ao governo atual. Então, como é que se pode achar que basta você olhar a sequência desses acontecimentos? Como é que se pode achar que isso tudo, esta sequência, termina lá no final em um episódio normal, tranquilo, super razoável? Eu fico espantado com isso. Tem uma informação, inclusive, viu, Dávila, que a defesa de Jair Bolsonaro e outras lideranças tentarão articular a possibilidade de ele retornar para a prisão domiciliar. Dadas as circunstâncias e as últimas informações, você vislumbra alguma possibilidade de ele voltar para o domiciliar, Dávila?
É difícil, porque hoje tudo é arbitrário, é o voluntarismo da justiça que impera sobre os fatos. Se fossem os fatos, Jair Bolsonaro, nesse momento, não deveria sequer estar em prisão domiciliar. Mas é que os fatos não contam mais. O que conta hoje é a interpretação personalíssima dos fatos na Suprema Corte Brasileira, que decide o que é a lei, mesmo que essa interpretação não esteja de acordo com a Constituição. Então, Canhata, é impossível entender qual será, se isso vai ter alguma mudança ou não por causa da questão de saúde. Se tivesse, ele não deveria nem ter sido preso na sede da Polícia Federal. Agora, o ponto é, se o Jair Bolsonaro não endossar Tarcísio agora ou não importa, a direita tem duas escolhas, ou vai com o Tarcísio de Freitas como candidato mais competitivo com apoio dos demais partidos, ou nós teremos 3, 4 candidatos à presidência da República. São os dois cenários, mas são dois cenários que, evidente, vai mudar a estratégia tal da oposição, mas não existe escolha muito fora disso, né? Ou teremos 3, 4 candidatos à presidência da República da direita, ou nós temos um candidato mais competitivo hoje, que é Tarcísio de Freitas. De fato, e não adianta postergar muito tempo, porque a própria política vai se encarregar desse desfecho, porque, como nós cansamos de repetir aqui nos Pingos nos Is, temos eleições aí para governos estaduais, para o Senado, para a Câmara Federal e Assembleias Legislativas, e não dá para esperar eternamente até o último momento para tentar blindar os candidatos de eventuais ataques do governo. Isso não existe. A política tem o seu tempo, o tempo de construir as candidaturas, o tempo de sedimentar as alianças, o tempo de lançar nomes, de inclusive testar nomes. Então, eu entendo que isso vai acontecer de qualquer forma. O Mota traz um ponto importante, que é a anormalidade do país. Mas nós vivemos vários ciclos de anormalidade. E a oposição tem que saber jogar com a anormalidade. Porque o fato é, mudar o rumo do país neste governo é impossível. Enquadrar o Supremo Tribunal Federal, achar que algum tipo de autocontenção terá, ou que o Senado fará o seu papel como o contrapeso, isso não vai acontecer. Então, vamos ter que jogar de acordo, sim, regras estranhas, voláteis, que mudam, mas o Brasil tem uma longa história disso. A oposição, o Partido Democrata, por exemplo, na época do Getúlio Vargas, foi isso aí, lutou. O MDB, na época do governo autoritário, foi assim. A UDN, no tempo de Getúlio Vargas. Então, assim, é assim que funciona. Infelizmente, o Brasil vive vários ciclos de anormalidade com pequenos soluços de normalidade. Por isso, é assim que os partidos e os políticos têm de aprender a navegar em mares turbulentos, em grandes períodos de anormalidade.